Olá, Helenos e Helenas. Qual o melhor campeonato do mundo? E por que ele é o melhor campeonato do mundo? Quais foram as mudanças culturais que a sociedade onde esse campeonato ocorre sofreu? Eu vou contar tudo isso para vocês numa entrevista deliciosa que eu fiz com um grande jornalista inglês que mora aqui no Brasil, tá? Mas primeiro, você fica ligado aí, né, na vinheta, que depois dela eu te conto quem é. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim e a gente está trazendo mais uma série de RB Entrevistas para vocês, tá? Eu quero dizer para vocês, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal agora, nesse momento, porque a gente está arrumando aos 50 mil inscritos. E se você também está assistindo a gente aqui agora, deixe o seu like. Sabe por que você está assistindo primeiro? Porque você é membro da Rádio Botafogo. Você se tornando membro da Rádio Botafogo, você tem benefícios como justamente ter acesso com exclusividade aos conteúdos que a gente produz aqui, os conteúdos gravados, as entrevistas mais especiais e tal. Isso é um benefício que você, como membro da Rádio Botafogo, tem. Para você que está assistindo o programa depois que ele foi disponibilizado para os membros, tá vendo, galera? Não perca a chance. Torne-se membro agora da Rádio Botafogo e aproveite mais um desses benefícios, além também dos benefícios como descontos especiais lá na loja Mundo Puff, onde você pode adquirir camisas espetaculares, com estampas maravilhosas do meu querido amigo Guilherme Puff, tá bom? Cada faixa de membros da Rádio Botafogo tem um desconto especial de acordo lá que você pode ter lá no Mundo Puff. Lembrando, você pode ser membro da Rádio Botafogo por menos de R$5, galera. E tá vendo? Por menos do que isso, você consegue acesso a conteúdos exclusivos e também participar de grupos de WhatsApp, se você for membro Puro Malte. Então, não perca tempo, torne-se membro nesse momento. Eu estou trazendo aqui hoje, para a gente bater um papo, uma pessoa que, na verdade, não é brasileira, ele vem da Inglaterra para cá, em 1994, e aí você pode estar se perguntando, pô, beleza, né? Mas por que, então, um inglês para falar do futebol brasileiro? Aí é que tá. Qual é a liga de futebol mais bem sucedida do mundo? Pois é, todo mundo sabe, é a Premier League. E eu quero conversar com essa pessoa porque eu acho que ele é testemunha ocular de todas as mudanças que ocorreram lá naquele país, né? Eu estou trazendo para vocês aqui o Tim Vickery, que é um grande jornalista. Eu queria que o Tim falasse um pouco para nossa audiência, para o nosso público aqui. Tim, que história é essa, cara, de vir para o Brasil em 94? O que te deu, cara? Por que você vem para o Brasil? Conta um pouco dessa história aí, que tem algumas coisas em comum entre eu e você, cara, que eu vou te contar agora, a partir do momento que você começar a falar. Porque eu estava com 29 anos, com a inquietude de juventude, sonhos de juventude, ingenuidade de juventude. Eu estava buscando um desafio, né? Numa vida que mal consigo lembrar. Eu estava trabalhando no centro de Londres, no teatro. Eu quase não tinha viajado fora do país, né? A primeira vez foi em 88, eu estava com 23 anos na época. Mas centro de Londres, eu falo disso como tipo segunda faculdade, porque é um dos bairros mais cosmopolitos no mundo, né? Estava cheio de pessoas de todas as nacionalidades. Dentro do teatro, a gente tinha um bar que era cheio de brasileiros. Então, eu conheci muitos, né? Um dia eu conheci uma pessoa brasileira, o dia seguinte eu já conheci 200. Eu fiquei curioso, né? Eu ganhei uma curiosidade. E também eu estava procurando, eu acho que eu estava procurando o desafio de morar fora. Eu imaginava que enxergava caminhos no Brasil, num projeto muito mal pensado. Mas quando você está com 29 anos, dá para arriscar, né? Dá para... Hoje em dia não daria, né? Não daria. Tenho família para sustentar. Naquela época, então eu pensava na época, se eu não morar fora agora, não vai acontecer. Então vamos ver. Eu cheguei aqui tipo 2-3 semanas depois do Plano Real, né, desculpa a linguagem, mas fudeu comigo totalmente, porque o ano anterior, 93, eu fiquei 3 semanas aqui no Brasil,
dando uma olhadinha, né? E era época de hiperinflação ainda, né? Então, cada dia eu estava ficando mais rico. Você veio para cá com Libra, né? Teoricamente, né? Isso. Então, cada dia eu estava ficando. Obviamente, não estava pensando o suficiente sobre as consequências desastrosas para a população brasileira de hiperinflação. Eu só estava pensando no meu lado, eu vou viver lá que nem o rei. Eu cheguei, o real estava valendo mais do que o dólar na época. Então, bem, passei perrengues e tal. Por incrível que pareça, eu estou aqui ainda, né? Eu acho que o que era um projeto maluco acabou dando certo, né? Mas é aquela coisa com 29 anos. Você tem tempo para a coisa não dar certo, né? Não dando certo, dá para voltar, dá para iniciar uma coisa de nova. Coisa que hoje em dia, com 57 anos, eu não tenho mais esse privilégio. É verdade. E você veio para cá e no começo aqui da sua vida no Brasil, você foi professor de inglês, né, cara? Você como tu vai se sustentar, né? Não tem outra maneira. Sim. É verdade. Isso eu só sinto culpa de uma coisa na vida. O fato que inglês é a linguagem universal. Isso me dá uma sensação de culpa, né? É mesmo? Sim. Que as pessoas, para se inserir num contexto global, elas são obrigadas a aprender inglês, né? A minha língua nativa. Eu acho que isso eu fui de férias, foi as primeiras férias, de verdade, desde aquelas 3 semanas no Brasil em 93, em julho, foi para a Grécia, né? Caraca, todo mundo fala inglês. Impressionante. Isso me dá uma certa culpa, mas me dava sustento, né, quando eu cheguei. É isso aí. Eu, por exemplo, eu sou professor de inglês. Sou professor de inglês há quase 30 anos. Esse é meu ganha-pão, né? Para falar a verdade. Sim. Então, o Tim, é o seguinte, cara, só para a gente contextualizar para o pessoal, você é natural de Aldershot, não é isso? Não, eu nasci lá, mas não lembro. Tá. Não lembro. É uma cidade um pouco de sul de Londres. Isso. E meus pais são de campo, perto daí. Mas eu não tenho lembrança nenhuma de lugar. Eu cresci. O Força Aérea de Alemanha fez um grande favor de bombardear Londres, né, durante a guerra, obrigando uma reconstrução. O que aconteceu nos anos depois, na década de 50, 60, uma onda de cidades novas, muito perto de Londres, tipo arredores de Londres, satélite de Londres, na verdade, onde as pessoas de Londres foram, né? Eu cresci, o único lugar que eu tenho lembranças, né? Num lugar disso que se chama Hemel Hempstead, é muito colado com Watford. Então, é tipo arredores de Londres. Então, aí que minha mãe mora lá ainda. Então, quando eu vou para a Inglaterra, eu só fui uma vez nos últimos 3 anos, mas quando eu vou para Londres para ver minha mãe, ela está lá. Legal. Eu queria saber de você o seguinte, como é que era o futebol na sua vida quando criança? Como é que era o seu envolvimento? Absolutamente tudo. O meu pai era obcecado com esportes que quis dizer naquela época. Eu acho que a coisa não mudou tanto. Futebol no inverno e outro esporte que se chama cricket no verão, né? Sim. Meu pai era obrigado, para encurtar o papo, ele não conseguiu entrar nas Forças Armadas na Segunda Guerra Mundial. Ele enxerga mal, ele faleceu 15 anos atrás quase. Ele é muito miope. Isso acabou com a vida dele, acabou com a autoestima dele, né? Ele lutava à noite depois do trabalho e tal. Amigos dele, estava todo mundo indo para a Força Aérea, Exército e tal. As Forças Armadas não aceitaram ele mesmo dentro de uma guerra. Ele era um atleta. Ele era um grande jogador, tanto de futebol quanto de cricket. Ele era de quase, né? Eu acho que ele tinha testes, ele fez testes com o Charlton Athletic, que era um grande clube na época. Então ele jogava o que hoje em dia seria semi-profissional.
Naquela época era totalmente amador, mas hoje em dia seria semiprofissional. E o esporte era a vida dele. E esporte era onde ele ia para se mostrar. Olha, eu não sou nenhum, não tem nada errado comigo, sabe? Então virou o lugar de batalha dele, né? Ele é obcecado com futebol e cricket. Então ele só casou com 40 anos, que na época todo mundo casou com 25, né? Sim. Porque ele até aquela faixa de idade ele estava jogando, sabe? Então eu, com o primeiro filho dele, eu tinha a responsabilidade de realizar os sonhos dele, né? Só que eu percebi de uma idade muito pequena que eu nunca, né? O meu pai, ele era rápido canhoto, eu era lento e destro, né? Ele ficava me assistindo no beira de campo, balançando. Eu sabia, mas eu não lembro disso sendo um grande problema, né? Eu gostava, eu jogar futebol me socializava, né? Experiência comum. A gente, felizmente, onde eu cresci, tinha um parque ao lado de onde a gente morava. Então, a gente ficava o tempo todo no parque, tempo todo. Até hoje, eu fico pensando como eu não era capaz de desenvolver muita técnica, porque a gente só jogava futebol, né? A gente ia para a escola cedo para jogar futebol. No momento de recreio a gente jogava futebol, né? Horário de almoço a gente jogava futebol, recreio da tarde a gente jogava futebol, depois de escola a gente jogava futebol. Muitas vezes com bola de tênis, porque ninguém tinha bola, né? Então a gente jogava. Então, com um grupo de criança, é a forma mais fácil, mais simples, mais rápida de fazer amigos. Você joga uma bola aí. Então, o futebol me socializava, também me educava, porque naquela época, isso é uma época um pouco antes da grande entrada no mercado inglês de Panini. Então, houve outro álbum de figurinhos, porque estava visando somente o mercado local, tinha palavras, né? Panini não tem palavras, porque tá visando o mercado global, né? Sim. Então, o cara tinha uma biografia de cada jogador, né? E eu quis entender isso aí. Então, eu aprendi a ler com futebol. Eu só fui para o exterior com 23 anos, meu pai nunca foi. Mas futebol me internacionalizou também. Eu aprendi sobre os países do mundo através do futebol. Até hoje, a minha noção de geografia dos Estados Unidos é muito fraca, porque naquela época quase não houve futebol nos Estados Unidos, sabe? Então, eu devo tudo. A minha infância, até 13 anos de idade, até inclusive a Copa de 7-8, futebol era tudo. Depois, porque naquela época a coisa musical estava fervendo demais, aí eu descobri música, e nos próximos anos música era mais importante, música, roupa e tal, era mais importante do que o futebol. Mas não, eu devo tudo a futebol. Foi durante a Copa de 86, eu estava com 21, estava na faculdade. A música já tinha... a cena não estava mais tão empolgante. Eu assisti a Copa do Mundo. Só para a gente dar uma referência para o público, fala um pouco da cena musical. Quais eram as principais referências daquela época, 86 ali, mais ou menos, pré-Copa, na Copa, mais ou menos, só para a gente entender mais ou menos o que você ouvia. A explosão de punk, para a minha geração, era muito, muito importante, né? Eu já tinha... Eu lembro, eu acho que foi verão de 7/6, os filmes dos Beatles apareceram na primeira vez na televisão. Eu vi Hard Day's Night, os Reis de Yeah, mudou minha vida. Caraca, estava desesperado para ser um Beatle. Então, a partir daí, eu começava a me aprofundar na década de 60, que é uma década muito querida para mim. E aí, com a explosão de punk, era tipo os anos 64, 65, 66 para nós. Agora é nossa vez. Só com uma diferença, né?
64, 65, 66 é comemoração, é festa. As coisas são melhores do que nunca, né? Os Beatles são uma referência disso aí, né? Olha, festa. Já 77, você está sentindo os problemas de modelo de democracia social e você está sentindo a coisa de thatcherismo chegando. Né? Então, foi um momento parecido, eu acho que na euforia, na criatividade, mas o tom era muito diferente. Porque era mais ácido, mais crítico, né? Porque tu estava sentindo que você estava sob ataque, né? Sim. Muitas vezes aqui eu me sinto um visitante, não somente de outro país, mas de outra época, porque tudo que eu tenho na vida, meus pais cresceram pobres, né? A minha mãe de uma pobreza brasileira, com fome e tudo. O meu pai é um pouco mais estrutura, mas ele era velho o suficiente para lembrar a década de 30 de desemprego em massa na Europa. Então, o que eu tenho do Estado. A gente teve moradia do Estado, né? Um aluguel barato, saúde de graça, educação de graça. Eu fiz faculdade, foi a primeira minha família fazer faculdade, porque não era somente de graça, o governo me bancou. Então, tudo por isso, às vezes, o meu próprio país é difícil para mim, porque com Thatcher virou as costas para tudo isso, jogou fora essa tradição. Brasil parece que não quer embarcar nessa tradição também, né? O Brasil quer, ou uma grande parcela do Brasil quer os iraquias tradicionais, quer. Então, eu me sinto um pouco órfão agora. E os Beatles, para mim, são um grande campo de batalha, né? Porque os Beatles aconteceram por quê? Em grande parte, porque ninguém do classe deles, de nossa classe, ninguém nunca tinha sido educado àquele nível antes. Então, os Beatles, a velocidade de desenvolvimento é incrível. Né? Os Beatles não estavam se comparando com Elvis Presley, estavam se comparando com Magritte, sabe? A ambição disso aí, né? É exatamente por isso que o falecido Olavo desconfiava que os Beatles não era imbecis e não era capaz de escrever, de compor suas próprias músicas, porque o projeto impedia uma potencialização do povo. Os Beatles são o que acontece quando se dá oportunidade para a massa da população. Então, para mim, é um campo de batalha. Né? A gente sentiu essa batalha no final da década de 70. O disco que mudou minha vida nesse sentido foi The Jam. The Jam era a banda mais importante na Inglaterra, de tipo 78 até 82, quando acabou. Down in the Tube Station at Midnight. O movimento Two-Tone, com os Specials. The Specials, para mim, são a banda mais importante daquela época. Embora não é minha banda preferida, mas a banda mais importante. Mais do que o Clash? Oh, sim, sim. Para mim, sim. Porque Clash, eu gosto, mas foi um grande disco. E depois a maluquice de conquistar os Estados Unidos para recuperar dinheiro perdido virou. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas primeiro os Specials, porque era uma coisa multirracial. Isso na época era muito importante. E todas as coisas naquela época, o punk, depois do barulho inicial, ele foi em muitas direções diferentes. Era uma época muito criativa, mas o que estava unindo a coisa era sempre um esforço de trazer o artista mais perto da audiência.
tudo que aconteceu naqueles anos, né? The Clash, por motivos, eu acho, financeiros, acabou virando um bando de estádio. Né? Para mim, a morte da coisa toda foi rock de estádio. Para mim, não existe. Esse foi um dos motivos. Tem vários, mas um dos motivos, uma coisa que ninguém me entende aqui, que eu detesto Queen. Primeiro, eu não conheci ninguém na minha época que gostava. Era piada, era um bando para as pessoas que não gostavam muito da música, que não curtiram a cena, eles gostavam de Queen, né? Mas era uma banda do estádio. Era tudo era ampliar a distância entre plateia e palco. Era tudo de Queen, politicamente, artisticamente. Era o contrário do que estava acontecendo de bom, na minha opinião. Na opinião de muitos naquelas épocas. Tipo 85, acho que a gente percebeu que a luta talvez estava perdida, que os grandes dinossauros, porque a indústria gosta de estádios de rock de estádio. Faz lucro. Então, grande, né? Tudo muito grande, tudo muito amplificado, né? E aí, cara, trazendo para dentro do campo, né? Eu acho que eu posso comentar aqui que você é torcedor do Tottenham Hotspur, você não esconde isso. E você pegou uma fase, cara, que é uma fase muito gloriosa, talvez a fase mais gloriosa da história do clube, né? Onde o clube vence 2 ligas, né? 2 campeonatos ingleses, consegue vencer FA Cup. Antes o último título foi tipo 4 anos antes que eu nasci. Sim. Mas você não chegou a pegar uma época que o Tottenham também chega a ganhar torneio internacional também? Sim. Se não me engano, eu acho que ganha o primeiro UEFA. Primeiro UEFA 72, UEFA 84, Copas, né? A Copa, quando a Copa era talvez com certeza mais glamourosa do que o campeonato. Sempre foi um time mais copeiro do que do campeonato. Mas para mim o título tô nem aí, sabe? Isso não é. Eu não tenho essa obsessão. A única coisa que eu quero sentir é representado, né? Eu sou um torcedor muito ruim, para falar a verdade. Eu cresci assistindo futebol com meu pai, né? Que ele era incapaz de enxergar futebol com a ótica de torcedor. Ele era Tottenham, mas não, ele não enxergava futebol assim. Ele gostava do jogo, né? Tu pode falar que isso um olhar mais frio do futebol. Sim, eu acho que é, mas eu cresci assim. Então, que vence melhor, né? Atualmente, eu me sinto muito longe, né? Tem vários anos que eu não, por causa da pandemia, eu não estava voltando, eu não conheço o estádio novo. Eu sou meio, tipo, viúvo de Pochettino nesse processo aí, eu gostava mais do que o atual, embora o atual, o Conte, ele tem um currículo fantástico, mas eu não sinto que ele é meu, que ele é nosso. Eu não sinto. Então, eu sinto uma distância. E isso é interessante pelo seguinte, porque eu queria tentar traçar um paralelo aqui, porque isso é muito comum para nós aqui no Brasil também, a nossa relação, né, de afeição com o clube. A gente costuma dizer aqui, né, que mesmo quando criança a gente sempre escolhe o nosso clube do coração e tal. Você é sempre muito influenciado também pelos coleguinhas da escola, e tem muita aquela coisa também, se o seu clube está vencendo, se não está, a gente fica mais influenciável, a não ser que você tenha realmente aquela coisa muito bem definida na tua cabeça para qual time você vai torcer. Mas dizem que ali pelos 10, 12 anos é quando você realmente define qual é realmente a sua bandeira, define realmente qual é a sua camisa. Foi assim com você também? Você frequentava estádio, cara? Era comum para vocês irem ao estádio? Como é que era a relação de torcedor com o clube? Era ouvir, por exemplo, na BBC? Era ir ao estádio? Existia essa... Como é que era a sua proximidade? É bom que você está falando de distâncias, né? Uma coisa diferente do punk, que aproximava o público, uma coisa diferente do Queen, que afastava o público. Como é que era a sua distância
para o seu clube de coração? Bem, como criança, eu ia muito pouco, né? Porque aí você está dependente, né? Dependente do meu pai. Primeiro, nessa época, o meu pai trabalhava numa loja, então ele sempre trabalhava sábados. Segundo, ele detestava o ambiente do estádio na década de 70. Mesmo? Da década de 70 não foi fácil, não. Você consegue lembrar alguma coisa que ele falava sobre o que ele descrevia? Por que ele não gostava desse ambiente? Não, a violência era muito violento. Eu imagino que você conhece Febre da Bola, né? O de Nick Hornby, né? Quando ele escreve que ele estava indo tipo sozinho, né? Depois de eu acho que começava a ir com o pai dele, ele estava indo sozinho com amigos, né? Com um adolescente. Acho que ele fala: se minha mãe tem noção do que é, ela nunca ia deixar. Não, era barra pesada mesmo. Era o clima que eu acho que começou final da década de 60. Né? A violência, ambiente de ódio, não era bom. Não era bom. Eu acho que eu entendo. Eu chiava na época, né? Mas olhando para trás, eu entendo muito o porquê o meu pai não quis me levar. Me levava pouco. Então, na década de 70, não, eu fui alguns jogos, mas poucos jogos. Poucos jogos. Então, naquela época, fora da Copa do Mundo, futebol na televisão não tinha. Né? Final da Copa, final do que hoje em dia é Liga de Campeões, às vezes final da Recopa, e alguns jogos da seleção. Talvez 3 ou 4 jogos de seleção por ano, só. Então, era rádio, né? Todo mundo viu na rádio. Até com isso, a narração era somente segundo tempo dos jogos, sabe? Sim, somente segundo tempo. Então, primeiro tempo, eles iam fazer... Porque era todos os jogos no mesmo momento, né? 3 horas no sábado. Ou tipo 7h30. Então, todos os jogos... Então, primeiro tempo, eles ficaram 1 minuto aqui, uma reportagem daqui, uma reportagem dali. Aí, segundo tempo, ia ficar parado num jogo. Mas, principalmente, o meu contato com o futebol naquela época era jogando. Mais do que consumindo, era jogando. E isso era muito mais importante do que assistir ou consumir. Então, a gente pode até dizer que era uma relação muito mais próxima do futebol, mas não necessariamente uma relação mais próxima do clube, né? Porque você tinha muito mais uma vivência de estar ali com seus amigos jogando bola do que frequentando estádio. Sim, sim, muito mais. E quando eu cheguei, tipo, adolescente, né? Eu ia sozinho, não? De novo, eu ia pouco. Basicamente porque naquela época eu tocava numa banda, então a música era mais importante, né? Foi o momento vira-volta na minha vida, foi essa Copa de 86, quando eu estava na faculdade, então com muito pouco deveres de estudar, era naquela época de ano era quase um colônia de férias, era sensacional. Então eu estava assistindo os jogos com as pessoas não somente de várias partes do país, mas várias partes do mundo, né? Eu lembro claramente assistindo o Brasil contra a França, com muitos brasileiros assistindo juntos. Eu fiquei fascinado de novo. Eu virei, agora com 21 anos, eu virei um tipo de adolescente de novo com futebol. Eu acho que foi a Copa de 86 que talvez plantou na minha mente que talvez eu vou trabalhar com isso aí, né? Porque você não sabe se você é o primeiro, né? Primeiro de
ir para a faculdade, eu não tenho a menor ideia o que tu vai fazer, a não ser que você foi direcionado para a tua família para ser advogado, isso que não era o meu caso, né? Sim. Eu imaginava que eu ia trabalhar numa loja, imaginava isso. Então, não tinha a menor ideia o que eu ia fazer, né? Foi aquele momento, eu apaixonei para a coisa toda de novo. Aí eu comecei a pensar, bem, quando eu vou saindo desses colônias de férias, eu vou ter que achar alguma maneira de ganhar vida. E talvez vai dar para achar uma maneira de ganhar vida fazendo alguma coisa com futebol. Legal, muito legal. E olha que engraçado como é que são as coincidências de data, né, cara? Isso você que está narrando a Copa de 86. Você está me falando sobre a Copa de 86. Nesse momento, na Inglaterra, começa, digamos assim, um movimento de transformação do futebol, né? Que a gente tem 3 anos depois, talvez um marco que define, na verdade, o momento da virada, né? Que é o desastre lá de Hillsborough. Uhum. Queria até que você falasse brevemente sobre o que é o desastre de Hillsborough para a nossa audiência aqui e por que esse episódio em si tem uma importância fundamental nessa mudança tão drástica que ocorre no futebol inglês. O futebol inglês, nessa época, estava matando pessoas quase numa escala industrial, né? Era uma indústria totalmente ultrapassado. Não, era deprimente. Muitas vezes estádios era deprimente, o ambiente dentro dos estádios era deprimente. Eu tenho que confessar que quando aconteceram as mudanças, eu era contra. Hoje em dia, eu acho que é complexo, porque em qualquer processo de mudança tem ganhos e perdas. Eu sou longe em acordo com tudo que aconteceu. Mas talvez eu era equivocado a ser tão contra naquela época. Então, o grande problema era visto como violência no futebol. Isso era visto como um grande problema. E realmente era um grande problema. Realmente. Contaminava o ambiente. Como eu te falei, foi isso mais do que qualquer outra coisa. Foi isso que afastava meu pai dos estádios. Vários desastres estavam acontecendo. Desastre de Heysel, 85, final da Liga dos Campeões. Violência entre Liverpool e Juventus. Uma operação desastrosa das autoridades, mas tem que reconhecer que as fatalidades não teriam acontecido sem uma participação pró-violência da torcida de Liverpool. O problema era somente a violência era avisada. O único problema é violência. Isso foi a ótica. Né? O único problema que a gente tem é a violência. Hillsborough, o estádio de Sheffield Wednesday, eu estava lá para um semifinal 2 anos antes, no outro lado do estádio. Hillsborough era uma operação desastrosa da polícia. O cara que estava liderando o processo foi o primeiro jogo de futebol na vida dele de tomar conta, visando a torcida de Liverpool com um problema de ordem público, com grande medo da violência. Acabou tomando decisões em abrir as portas aí que conduziram até um grau de superlotação fatal que matou quase 100 pessoas. Sem violência. Não tinha violência. Só é aquela lição que futebol é difícil para o futebol aprender, né? Que é somente a presença de tantas pessoas num espaço reduzido que já em si representa uma ameaça à saúde deles, né? Então, morreram quase 100 pessoas. Houve muitas tentativas de colocar a culpa em cima da torcida. Não colou. Era óbvio o que tinha acontecido. Eu lembro na década de 80, era comum ouvir que o futebol inglês estava morrendo. Comum ouvir isso. E era uma opinião compreensível na época, porque realmente parecia uma coisa presa no passado. Isso é um momento de reação.
houve mudanças de várias partes. Uma das mudanças, a grande mudança, é a arquitetura dos estádios. Né? Com fim de torcedor em pé, então, fim de um problema de superlotação, um ambiente mais seguro dentro do estádio. Isso foi muito importante, embora na época eu estava muito contra. Eu reconheço que o ambiente dentro do estádio hoje é muito melhor para a mulher, por exemplo. É muito melhor para minorias, criança, para minoria étnica, né? Porque a gente tem muito, nossa classe operária hoje em dia tem muito descendente de caribenhos, Índia, Paquistão, muito mais segura para essas pessoas. Então, isso foi um movimento fundamental. Também, o parte que muitas vezes é esquecido, houve uma reação da própria torcida. Porque os torcedores se juntaram para... Não, a gente não vai deixar a morte do futebol. É importante para nós. Né? E a gente não vai mais ser tratado que nem gado. Então, muito daquele dinamismo que nos anos anteriores estava dentro da música foi para futebol. Cada clube, não importa o tamanho do clube, cada clube, a torcida juntou, isso é época antes de internet, para fazer uma revista informal, né, artesanal, escrito pela própria torcida. Né, quando, além de escrever coisas muitas vezes humorísticas sobre o time, também está reivindicando um tratamento melhor. É fazendo ligações com revistas de outros clubes. Então, foi um momento muito importante isso. Porque muitas vezes aqui no Brasil, quando eu falo desse processo na Inglaterra, fala sobre as mudanças de cima por baixo. Penas mais duras para hooligans e tal. A mudança da arquitetura do estádio. Mas um fenômeno com futebol não funciona assim. Funciona também fundamentalmente com mudanças de baixo por cima. Duas grandes mudanças nesse sentido. Esse movimento que eu estou te falando de fanzines, de magazines dos fãs, revistas da própria torcida, que foi um movimento muito importante. O outro, 89, na cultura inglesa, é segundo verão de amor. Porque, de repente, o Juventude descobriu o ecstasy. De repente, estava tipo brigar. Ficou fora da moda. Né? O cara que o ano anterior estava brigando, né? Agora ele tá 3 horas de madrugada no meio de um campo, algum lugar com um rave acontecendo, totalmente chapado, amando todo mundo, né? Então houve uma mudança cultural significativa também. Então houve várias coisas juntos, além de estudos sociológicos que estava dando para investidores a crença que o esportista vai ser o artista da música do futuro. Vai poder vender coisas baseado no esportista. Né? Então, houve estudos sociológicos também. Então, foi um conjunto de fatores que acabaram impulsionando o futebol inglês numa outra direção. Mas eu queria saber também o papel da mídia nesse momento. Como é que a mídia esportiva, nesse sentido, também acompanhou essas mudanças? Havia reivindicações também por parte da mídia esportiva especificamente, mas também da mídia em geral. A gente costuma sempre tratar futebol como se fosse uma ilha, né, Tim? A gente costuma achar que o futebol é isolado da sociedade. Você está acabando de provar com o teu relato que não. As mudanças que ocorrem na sociedade, de uma forma geral, influenciam diretamente aquilo que você está vendo ali no futebol também, porque é um fenômeno sociológico também, não tem como você
não tem como apartar essas coisas. Mas como é que foi, essencialmente, assim, porque você falou dos fanzines, e eu comecei a pensar aqui que nos tempos de hoje, talvez, o papel que os fanzines faziam naquela época na Inglaterra seria mais ou menos o que os canais independentes especializados dos clubes de futebol, como, por exemplo, aqui a Rádio Botafogo, a gente já está aqui já há 12 anos, né? A gente começou em 2010, então a gente começou quando tudo era mato aqui, para falar a verdade. Seria mais ou menos esse papel, porque são torcedores que se organizam para falar dos seus clubes, para narrar os seus próprios clubes, ao invés de uma narração externa de uma mídia que é profissional, que ela vai ter um olhar profissional sobre você, mas não tem o olhar do torcedor. Não é aquela coisa que sai de baixo para cima, como você está dizendo. Como é que foi a mídia nesse momento dessa virada do futebol, da cultura do futebol na Inglaterra? Os jornais eram muito mais importantes naquela época do que hoje em dia. Muito mais. E aquelas imagens do Hillsborough eram tão chocantes. Mas tão chocantes. Porque imagina o contraste. Você tem um campo vazio, verde, lindo. É colado com isso aí, você tem um grade. E o outro lado de grade, você está vendo imagens, você está vendo as pessoas morrendo por falta de espaço. A imagem é uma pintura fazendo inferno. Aquelas imagens eram tão chocantes que era impossível olhar para aquela imagem e não pensar, isso tem que mudar. Então, eu acho que o papel da mídia, a coisa mais importante, foi publicar aquelas imagens em grande escala. É um papel fundamental, porque você dá realmente a verdadeira dimensão daquilo que realmente aconteceu ali, né? É verdade. E aí, o que acontece? A gente tem o evento de 89, que é Hillsborough, e de repente, em 92, se eu não me engano, você tem a virada, que é o começo da Premier League, que é a fundação da Premier League. Essas mudanças que você está dizendo, que você está narrando, que acontecem na arquibancada, no comportamento dos torcedores, na maneira como os torcedores acessam estádio, isso já é uma coisa que, antes da fundação da Premier League, já vinha já se encaminhando, já vinha acontecendo, e, na verdade, acaba culminando com o surgimento da Premier League. Mas eu queria também entender de você, e é claro, da fundação da Premier League, a sua vinda para o Brasil foram apenas 2 anos, né? Sim. Você conviveu somente 2 anos com isso lá. Mas quais foram as mudanças mais imediatas que você percebeu e como é que evolui, na sua opinião, como é que a Premier League evolui? A Premier League se tornou um show do Queen? Na verdade, se a gente comparar com o Clash, eu acho que era mais ou menos. E aí você fica à vontade para criticar, cara, para falar tudo aquilo que você sente que é contrário, mas também para a gente falar sobre as vantagens, né, que traz o negócio. A grande mudança que eu senti na época foi, caraca, tá custando muito mais, né? Obviamente, porque quando você começa a colocar cadeiras, a capacidade não é a mesma coisa. Então, se você quer juntar a mesma quantidade de dinheiro naquele espaço com menos pessoas, cada um tem que pagar mais. Então, a gente sentiu isso, aumento do preço. Fora disso, levou tempo. Inicialmente, as pessoas estavam falando: isso é só a mesma coisa. Qual é a diferença? Não tem. É só a mesma coisa com outro nome. Né? É só a mesma coisa com outro nome onde você tem que pagar mais. Levou tempo para as mudanças, porque era uma separação financeira de 20 clubes saindo de 92. Porque você teve 4 divisões com 92 clubes dividindo o dinheiro da televisão. Isso sempre tinha sido uma reclamação dos grandes, né? Os grandes falando para... Olha, a gente que gasta, a gente que arrisca para colocar o espetáculo, e a gente tem que dividir o dinheiro com clubes inexpressivos que não gastam nada, que não arriscam nada. Então, houve uma separação que começa a mudar as finanças
da coisa, além de fim de restrições legislativas, porque o futebol inglês, durante muito tempo, foi de propósito uma indústria onde não dava para lucrar muito. De propósito. Os dividendos para os acionistas dos clubes eram reduzidos e tal. Isso era de propósito. De uma certa forma, ajudava a manter um equilíbrio competitivo, né? Eu vi nos primeiros anos assistindo futebol, até o domínio de Liverpool na década de 70, foi um clube diferente sendo campeão todo ano, né? Então levava tempo para as mudanças ter um efeito. Para mim, crucial foi Eurocopa de 96, porque foi uma mostra para os grandes jogadores europeus da nova força de futebol inglês. Os novos estádios. Caraca, impressionante. Caramba, tem dinheiro aí, né? E foi depois disso, depois de 96, que muito jogador de outro país estava começando a ser contratado. Se você olha naquela época, 96, antes da Eurocopa, quase não houve estrelas de outros países jogando no futebol inglês, muito poucos. O Cantona estava lá, o Cantona era exceção, tinha poucos. Depois de Euro 96, eu lembro porque eu estava lá, eu fiquei lá alguns meses, eu trabalhava para um tipo site, hoje em dia seria um site, naquela época era em linha telefônico. Eu tinha que achar 3 notícias por dia do West Ham, por exemplo. Era muito fácil, sem cooperação do clube, porque o clube tinha seu negócio rival. Mas era muito fácil, porque o West Ham estava contratando muito jogador da Eurocopa. O Futre foi para lá, Podborski da República Tcheca, uma das estrelas do Eurocopa, ele foi para lá e tal. Então, eu acho que isso é o momento quando você começa. E o Hullet vai logo depois, né? Isso é uma grande contratação. Eu lembro, foi tipo 2000, ou lá 2000, 2001, quando começou a ser vendido aqui. E começou a conquistar pessoas aqui. Então, foi um processo que levou tempo. Um processo... Quando eu cheguei no Brasil, em 94, aquele jogo de segunda noite passava, nem sempre, mas normalmente passava. O único jogo que passava foi o jogo segunda-feira à noite, que foi um conceito que o futebol inglês pegou dos esportes americanos. O conceito do Premier League, o Premier League pegou esse conceito dos esportes americanos, Monday Night Game. Era sempre, porque na Inglaterra já estava passando muito jogo no vivo, né? Então, a ideia de segunda-feira à noite normalmente era mostrar os clubes menores. Então era sempre um jogo muito chato, né? 94 e tal. Assistir esse jogo foi visto como uma coisa somente para doidos. É só um maluco para futebol que vai perder 2 horas assistindo essa bosta de futebol inglês. A comparação disso com tipo 2001, né, com o time de Arsène Wenger já consolidado lá no Arsenal, que eu acho que foi um time muito importante para o mercado brasileiro. Em somente 7 anos, a diferença foi incrível. Eu senti, tipo, por volta de 2000, 2001, muita gente ficando interessada no futebol inglês. Porque realmente, é uma palavra que eu não gosto de usar, mas o produto tinha ficado muito melhor. O desenvolvimento nos gramados. O cara que cuidava de gramado antigamente era quase um emprego de favor, né? Um ex-jogador em dificuldades, né? Mas houve a percepção que para ter um jogo de qualidade, se você olha os jogos ingleses de pouco antes do Premier League, de tipo novembro até março, você está jogando em lama pura, né? Obviamente o espetáculo não vai ser bom,
É interessante isso que você está mencionando. Eu entrevistei aqui o Wayne Barton, que é um jornalista, escritor totalmente dedicado ao Manchester United, e ele é biógrafo do Rafael e do Fábio, dos gêmeos, né? O termo que ele usou para se referir ao futebol inglês antigamente, né, principalmente nas décadas de 60, 70, era agricultural. Uhum. Pela quantidade de lama que você tinha, parecia que você estava jogando num pasto, né, cara? Basicamente. E a coisa, você olha para os gramados ingleses hoje, é inacreditável o que você vê, né, pela qualidade. Sim, não, extraordinário. É uma lição importante, né? Porque você não somente está gastando dinheiro com o jogador, você está gastando com a coisa que deixa o jogador ser o jogador que ele é. Então, isso foi muito bem pensado. É importante frisar isso, porque o futebol inglês não seria o que é hoje em dia. O que vai ser, eu não sei. Isso é outra história. Mas sem grande melhoria nas condições dos gramados. Mas aí tem um detalhe importante também que chama muita atenção, principalmente da era Premier League, que você já, inclusive, tocou assim, en passant, né, sobre o assunto, mas eu acho que também ajuda a explicar bastante o sucesso da Premier League, principalmente o sucesso de clubes que talvez não tenham tanta expressão popular, como é o caso dos Big Six, né, que a gente costuma se referir, mas são clubes que conseguem, de certa forma, ter um certo nível de competitividade bom também, porque a divisão, na verdade, das cotas de transmissão, de direitos de transmissões no Reino Unido, na Inglaterra, principalmente, é muito mais equânime, né? Você não tem a discrepância, a disparidade que, por exemplo, existe no futebol brasileiro, e você não cria o abismo entre os clubes, né? Não, mas é muito mais complexo do que isso aí, porque o futebol inglês virou popular bem antes da época da mídia eletrônica. Essa diferença é fundamental, né? Porque o que ajudou muito a tornar o futebol popular e nacional no Brasil foi rádio. Tem um motivo pelo fato que Flamengo é um dos times mais populares no Nordeste do Brasil. É impressionante, mas isso é uma consequência do rádio, né? O futebol inglês se desenvolveu antes, então era muito mais local, é muito mais local. É mais raro isso. Obviamente, você falou, essa idade tipo 12 anos, é muito fácil ser seduzido para o vencedor. Isso aconteceu no futebol inglês também. Mas a importância do time para a tua cidade local é incrivelmente importante. Eu lembro, anos atrás, o Rodrigo Beckham, como ele ficou conhecido aqui, ele foi de Botafogo, ele foi para Everton. Né? Sim. Eu lembro falando com ele quando ele estava tentando recuperar uma lesão que ele sofreu lá, que infelizmente acabou com ele, né? Depois teve pouca coisa na carreira dele. Mas ele estava abismado com o tamanho de Everton, a importância de Everton, o fato que todo jogo de Everton é um grande evento. Eu vi Rodrigo marcando tipo um hat-trick de Botafogo diante de tipo 3.000 pessoas. Isso não rolava, né? Então, tem parte disso é o fato que o futebol inglês desenvolveu cedo. Então, cada cidade naquela época, na época industrial, cada cidade tipo produziu uma coisa. Era famoso para produzir alguma coisa. Então, cada cidade tinha uma identidade forte local na produção. O time de futebol era uma extensão, era uma representante diante do resto do país, da cidade. E também, durante muitos anos, até o início de década de 60, teve um salário máximo. Então, o jogador no Manchester United não ganha mais do que um jogador no Preston North End. Preston é uma cidade pequena nos arredores de Manchester. Isso acabou início da década de 60. Passe acabou muitos anos depois.
Então, o jogador estava preso, que é um desastre para o jogador. Para os clubes, eram sensacionais, porque talvez o melhor jogador de inglês de todos os tempos, talvez, Tom Finney. Ele jogou a carreira toda no Preston North End. Porque ele não pode sair. Se o Preston não quer vender, ele não pode sair. E também ele não vai ganhar mais no Manchester United. Ele ia ganhar mais na Itália. Né? Vários clubes italianos tentaram contratar. O clube nem contou isso para ele. Não, a gente não precisa vender. Né? Isso foi muito nocivo para o jogador, mas quer dizer que todos os clubes têm uma tradição incrível. Né? Preston North End, que é nada. Tom Finney. Blackpool and Stoke. Stanley Matthews. Então, o modelo de Premier League deu certo por causa do novo, de investimentos no gramado, de coisas de marketing e tal, aplicação de tecnologia, ciência. Sim. Mas também porque os raízes velho é muito forte. E o sucesso de futebol inglês é uma combinação dessas duas coisas. Você tira essa raiz, você tem um espetáculo oco. E a raiz, a força de representatividade que dá sustento para o sucesso de novo. E por isso explica porque aquele projeto safado do Superliga não deu certo porque a torcida sentiu que era uma traição de tudo que ele sempre teve com o futebol. A torcida, com uma certa relutância, aceitava aumento dos preços. A torcida não aceitava o projeto de Super League, porque era mijando no túmulo de uma tradição. Que não quer dizer que eles não vão tentar de novo, mas isso é o grande risco, isso é o ambiente que o futebol brasileiro está entrando agora, quando os seus times têm donos. Isso é o grande risco. Esse risco talvez é mais forte no Brasil, justamente porque os raízes velhos não são tão dispersos. Né? Os grandes clubes, talvez, eles vão seguir um modelo onde é tudo para eles. E a torcida vai juntos, talvez. Né? Porque tu pode ver, nos outros países, nos clubes da Superliga, não houve essa reação. Né? A torcida espanhola não foi para a rua. A torcida italiana não foi para a rua. A torcida inglesa foi para a rua. Então, isso, para mim, é uma marca muito preocupante. Né? No momento da venda, aprovação de venda do Botafogo para John Textor, eu apanhava muito de torcida de Botafogo quando eu falava, isso não é panacea, isso não é paraíso. Tem prós e contras nesse processo aí, mas naquela euforia, qualquer um que falava isso ia apanhar. Eu apanhei bastante. Olha para o que aconteceu naquele Superliga e você começa a ver os riscos, porque você está lidando com viciados. Esses donos, eles são viciados. Primeiro, eles não são donos. Eles são guardiões de uma tradição que não tem nada a ver com eles. Mas eles agem como donos. Eles são viciados. Se lembra, nos esportes americanos não tem rebaixamento. A ideia de rebaixamento é para eles, porque rebaixamento é um risco filho da puta. No futebol inglês, eles vão tentar. Né? Quando tem clubes suficientes, né, para ter eles vão tentar, porque é um conceito que eles não entendem. Basicamente, a Superliga era isso aí. É um campeonato onde a gente não tem o risco de ser rebaixado. Né? A gente só pega. Né? Eu acho que o risco no Brasil é maior. Eu ia te perguntar justamente isso. A gente está já chegando no tempo aqui que eu já tinha te pedido, eu não quero extrapolar. Você já está sendo extremamente generoso em conceder o tempo aqui que você está concedendo. Eu queria saber a sua visão sobre essa mudança que pode ocorrer no Brasil, que já está ocorrendo no Brasil, já está em curso. Sim. Só que a gente tem as negociações de liga acontecendo nesse momento. E você tem, de um lado, um grupo, que é a Libra, né? E o outro lado é o Futebol Forte, se eu não me engano, esqueci o nome. E você que conviveu todos esses anos aqui no Brasil,
E você já está mergulhado, você já está imerso na cultura brasileira, você conhece muito sobre o futebol brasileiro, mas não somente sobre o futebol brasileiro, mas sobre a cultura brasileira também. Eu queria saber a sua opinião, como é que você percebe essa mudança no futebol brasileiro para os próximos anos? Agora a gente está falando de futuro, né? O que te preocupa e o que te anima, né? Tudo, como você falou, tudo tem seus prós e contras, né? Eu vejo como uma coisa inevitável algum tipo de campeonato pan-americano. A Libertadores quase não faz sentido já. A distância entre o Brasil e o restante do continente é tão grande que basicamente está duplicando a Copa do Brasil, a Libertadores. Eu estou interessado em ver como a Argentina vai reagir no futuro, porque eu acho que tem que ser um modelo ultra defensivo, né? Porque o talento que o Brasil tem, né, que os clubes grandes brasileiros podem contratar agora é difícil, né? O Vélez naquele primeiro jogo contra o Flamengo era suicídio, né? Então houve uma tentativa de lançar uma Copa Pan-Americana em 16. E Conmebol estava muito interessado. Acabou não vingando. Mas a ideia clubes do México também, não era isso? Isso. Porque México é muito grande, né? A população de México, os clubes têm milhões de torcedores, né? Obviamente o mercado lá é muito grande. E futebol nos Estados Unidos está crescendo, né? Está crescendo. Falta credibilidade. O futebol sul-americano tem credibilidade para dar a vender, né? Então, uma taça envolvendo, né, os grandes Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, os problemas logísticos são enormes, são muito grandes. Mas eu acho que eu não vejo outro caminho, né? Porque as sinergias são tão óbvias entre os Estados Unidos e Brasil, né? Então, vamos botar isso juntos. Como tu vai fazer isso com o calendário, eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho que vai acontecer. Eu não vejo grandes problemas para os grandes clubes. Eu vejo oportunidades assim para os grandes clubes. Os problemas são para o base de pirâmide. Como a gente estava falando da Superliga, né? Na Europa, né? Isso é clubes virando as costas para a tradição de quatro divisões de divisão, né? Então, com os menores no Brasil menos forte, eu acho que vai ser difícil para eles. Mas a gente tem grandes problemas até lá. O futebol, a sociedade brasileira tem um grande problema em agir em conjunto. Até a ideologia de Bolsonaro é baseado num conceito de liberdade sem freios no individual. Olha a situação da Liga. O grande problema, tem um grande elefante que, por enquanto, ninguém tá lidando com isso, que é o calendário. Porque os clubes de São Paulo, eles vão querer manter o Campeonato Paulista, que é o único campeonato dos grandes estádios de futebol no Brasil, o único campeonato que faz sentido. É rentável. Então, os clubes de São Paulo, eles enxergam isso como um diferencial. O estado que, olha como as coisas são contraditórias e paradoxais. Justamente o estádio que você acha que é o mais moderno vanguarda, nesse assunto, eu atraso. Porque não vai querer mudar o calendário para um calendário mais racional. Vai querer achar uma maneira de preservar. Então, essa questão coletiva é muito difícil administrar. Muito difícil. A sociedade brasileira não lida muito bem com isso. Então, tem problemas. Tem problemas organizando a liga. Eu acho que uma vez que você abre as portas para as pessoas que vão buscar o lucro, porque o futebol profissional, ele sempre anda numa corda bamba entre cultura e negócios. Sempre. O que está chegando vai levar a coisa totalmente para o lado de negócios, que é preocupante para a base de pirâmide.
e dar oportunidades. Olha como, nos últimos anos, a diferença abriu no Rio entre Flamengo e os outros. Eu acho que esse processo tende a ampliar mais ainda, porque o mundo contemporâneo de futebol é justamente isso aí. A coisa mais lógica para mim é as Américas como um polo rival da Europa, que por um lado é emocionante, mas por outro lado, se você não está dentro desse aí, é preocupante. Você já foi rebaixado, né? Então, eu não sei como administrar isso aí. Essa ligação entre o multicontinental, de uma coisa pan-americana, é a base. Tomara que tenha algum tipo de meio termo que dá, vamos supor, para um Botafogo, o sonho de, sem investimentos milionários de Botafogo, tomara que sempre tenha como o Botafogo chega lá. Mas o medo é que os grandes eles vão ascender a esse nível multicontinental e tirar a ladeira. É só para nós, definitivamente. A gente não tem risco de perder esse status, porque aí, cedendo para vocês a possibilidade de conquistar o status, arrisca o nosso status aí. Eu vejo isso com um problema. Então, eu vejo um cenário confuso, um cenário de grandes divisões. Eu não sei como conciliar essas coisas. E só para a gente fechar, você acha que o Campeonato Brasileiro, a nova Liga Brasileira, tem potencial para ser tão bem sucedida, tão grande, tão famosa pelo mundo inteiro, ser tão bem comercializada pelo mundo inteiro como a Premier League? Por enquanto não, porque um jogador que vai para o Premier League, e o Premier League tem problemas agora, a nossa moeda está despencando. Todo mundo os grandes craques, eles acabou de sofrer uma redução brusca no salário. Mais ou menos o que aconteceu com você em 94, quando chegou no Brasil. Agora está acontecendo comigo de novo, né? Com que ganha em Libra. Mas, um jogador que vai para o Premier League, olha os rivais que ele tem. Vamos supor que ele vai para um grande clube do Premier League. Richarlison. Foi para Tottenham agora. Quem são os rivais dele? São os outros grandes clubes de Inglaterra. Também tem Liga dos Campeões. O sonho dele, né, ele jogou ontem contra Frankfurt. O sonho dele é passar para a próxima fase e jogar contra os Barcelonas, os Bayern de Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain. Né? Alguém que vem para o futebol brasileiro, por enquanto, não tem isso. Não tem rival. Então, obviamente, o jogador segue o dinheiro. Sim. Mas também ele quer glória. Quer glória. Ele quer jogar com e contra grandes craques. Então, o modelo, eu peço desculpas para citar mais uma vez Flamengo, mas o modelo muito adequado para o equilíbrio de forças agora é o que o Flamengo faz, que é produzindo e vendendo promessas. Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, para contratar os sobres da Europa. Dois tipos de jogador. O veterano, que já jogou muitos anos na Europa, agora quer voltar para a América do Sul. Davi Luiz, até Vidal, né? Chile, mas é o lado. Né? Ou aquele jogador que foi e não vingou. Né? Gabigol, Pedro, tal. Embora eu acho que talvez Pedro vai ter mais oportunidade. Então, e também você tem aquele jogador, grande jogador, bom jogador, mas não bom o suficiente para atrair a Europa. Everton Ribeiro, de Arrascaeta. Então, essas são as sobras da Europa. E com as sobras da Europa, dá para formar um bom time. Mas ainda assim, as sobras da Europa. Então, imaginando um dia quando o cara vai para o Brasil na auge,
Por enquanto, não imagino isso. Pode acontecer, mas eu acho que vai precisar esse campeonato pan-americano. Porque o Luis Suárez, por exemplo, eu acho que ele vai para os Estados Unidos depois da Copa. Eu acho que se Messi não consegue voltar para Barcelona, ele vai para os Estados Unidos. Aumenta. Então, você quer jogar contra. Quando o futebol brasileiro é capaz de oferecer isso para um jogador, eu acho que realmente aí tem possibilidade de ter um campeonato. Por enquanto, muitas vezes eu acho que bom que o mundo não veja muito, porque esse decepciona muito, porque é muito diferente da imagem que as pessoas têm, né? do futebol brasileiro com tipo um carnaval em chuteiros, né? Um dos choques mais fortes que você tem é uma frase que muita gente dentro do futebol brasileiro já contaram para mim, que na verdade a gente não gosta de futebol, a gente gosta de vencer. É uma vencer a qualquer custo, que para o espetáculo é um desastre. Eu lembro meu primeiro jogo depois da pandemia. Eu estava doido para voltar para o estádio. Eu peço desculpas mais uma vez para citar Flamengo. Por acaso foi um jogo de Flamengo. Foi Flamengo e Galo, ano passado. E foi tão deprimente. Porque foi 1-0, mas ganha de qualquer maneira. A torcida estava feliz com isso, né, ganhando de qualquer maneira. Eu sei que isso faz parte da torcida em qualquer lugar, mas é muito forte aqui. Muito forte. Aquela coisa quando o time de casa tá ganhando de gandulos, os gandulos somem. Né? Some. É deprimente isso aí. Goleiro se machuca do nada. Sim, goleiros com cãibras e tal. A gente falou dos investimentos no gramado de futebol inglês. Obviamente isso é uma coisa que beneficia mais os times mais fortes. Né? Mas todos os times foram obrigados a fazer isso. Time fraco quer gramado ruim para nivelar o jogo. Né? Sim. Eu não sei se o futebol brasileiro é preparado para isso ainda. Para colocar o espetáculo na frente do resultado. Eu acho que isso faria parte do processo através do que o Campeonato Brasileiro teria uma visibilidade global muito melhor do que hoje em dia. Acho que essa é a próxima fronteira, com certeza. Cara, Tim, eu tenho que te agradecer demais, de novo, sua generosidade, o tempo que você dispensou para estar aqui com a gente. Agradecer muito mesmo. Obrigado por todo o seu conhecimento. A Rádio Botafogo está sempre aberta para você, sempre que você quiser voltar aqui, sempre que quiser falar. Só de curiosidade, já fui com você para o estádio umas 2 vezes, de metrô. Fui pertinho de você para ver se você estava conversando com alguém e tal, mas você que é a estrela. Eu estava só ali te observando e tal. E fui para jogos do Botafogo. Só para a galera não achar que você fica indo só em jogo do Flamengo, foi jogo do Botafogo que você estava indo. Eu tenho que confessar que faz tempo que eu não fui. Que é uma falha. Eu acho que não vou. Mas ano que vem é mais interessante. Né? É isso aí. Eu acho que ano que vem a gente está vivendo mais realidade, né? Não tem um time de Bernardo Silvas. Não. Tem um pragmatismo, uma coisa mais consolidado. Então, eu acho que ano que vem. E agora lá no Engenhão, ano que vem. Maravilha. Cara, muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer demais a presença do time e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, a gente conversa. Um grande abraço. E aí, gostaram? Bom que você gostou. Deixa seu like aí, deixa seu comentário. Lembrando, quem é membro da Rádio Botafogo teve acesso a esse vídeo em primeira mão. Então, se você ainda não é membro, está esperando o quê? Você só tem vantagens ao se tornar membro da Rádio Botafogo. Torne-se membro da Rádio Botafogo nesse momento, tem acesso a conteúdos exclusivos, participa dos grupos de WhatsApp e também você ganha descontos especiais na loja Mundo Puff, onde você consegue comprar camisas maravilhosas como essa aqui, com descontos especiais. Beleza? Eu conto com a sua participação, conto que você também vai compartilhar esse conteúdo, vai deixar seu like aí, vai se inscrever se você ainda também não tiver inscrito. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aí de baixo. Valeu? Até a próxima. Fui!